Há o caso, inclusive, de uma execução de um oficial num desses confrontos, e ele passa a ser tratado como um traidor pelos militares, e aí a Comissão de Anistia resolve transformar ele em general e pagar ele um salário de general. Isso não é um assunto, não é mexer num fio desencapado, não? Tem um equívoco nessa informação. Tem um equívoco. Toda os meios de comunicação, eu não sei nem dizer se nos votos dos relatores do Tribunal de Contas também foi cometido esse equívoco, mas foi dito que ele foi promovido a general. Isso não é verdade. Né? Na verdade, o Lamarca foi promovido a coronel. E reformado com salário de general. É porque existe no Estatuto dos Militares um dispositivo de que todos eles têm direito a receber as suas respectivas aposentadorias daqueles que permaneceram na ativa, num soldo superior, acima do posto que ele efetivamente é aposentado. Agora é curioso, que por cai exemplo, na reserva. no caso, esse é o caso do Então, Lamarca. essa é uma mera aplicação da legislação. Agora, a lei é que estipula isso. Curioso, eu vou citar um outro caso aqui. Salomão Malina. Salomão Malina foi secretário-geral do Partido Comunista, herói de guerra, foi pracinha, ganhou a Cruz de Combate de primeira classe. Depois, por causa da militância política, eles caçavam a medalha, caçavam o salário dele. Ele foi reformado como tenente do Exército. E depois veio a anistia, entrou com o pedido de anistia. O pedido de anistia dele saiu 2 dias antes dele morrer. 2 dias antes dele morrer. Isso. Por que essas coisas assim, para uns anda rápido e para outros demora na comissão de anistia? O que acontece? Não é isso. Eu aí quero defender a comissão de anistia hoje. A questão é muito antiga. O Salomão Malina estava com o processo desde 1993, 94, no Ministério do Trabalho. E esse processo não andava. Aí foram transferidos, depois de 2002, com a criação da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, esses processos foram transferidos para a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. E o volume de trabalho era imenso, só agora com o Dr. Paulo Abrão e o grupo que está lá, que fica full time. Os outros presidentes, que foram excelentes também, mas eles não tinham dedicação exclusiva. E o andamento era mais lento. Então, eu dou mais 2 casos assim parecidos. Por exemplo, Maria Salas. Sim, também. E Antônio Ribeiro Grande. São uns 2 casos de anistia. Que também tudo assim. Luiz Carlos, aliás, esses eu não sei nem se saíram ainda. Já saíram? Eu acho que Maria Salas, com certeza, já saiu. Nós temos milhares. É importante fazer uma observação. Porque é uma coisa assim, tem uns casos que andam e outros que andam. No relatório da Comissão de Anistia, de dezembro de 2007, nós pudemos observar que 93% dos integrantes da Comissão de Anistia, essa composição de 93%, era composta de estagiários e terceirizados. Deveria, digamos assim, o Executivo deveria dar melhor estrutura à Comissão de Anistia. Nós temos esse problema, sim. Esse é um problema, esse é um problema gerencial. Isso consta do seu relatório? Consta da minha representação, logo no início da representação. Que era preciso dotar a comissão. Sem dúvida. Tem e também até recomendo, né, que sejam colocados funcionários públicos que tenham as garantias da Lei 8.112, ou seja, do Estatuto do Funcionário Público, ou seja, que possam efetivamente decidir com total independência e com total autonomia, né? Então, isso seria, digamos assim, um ponto que ajudaria muito a Comissão de Anistia, em que os conselheiros eles não são remunerados e, por outro lado, quem instrui os processos, né, naturalmente, são estagiários e terceirizados. É muito difícil isso. Terceirizado na administração pública, normalmente, é o quê? Vigilante, faxineiro, etc. Né? Desculpe, então, é isso que consta no relatório da Comissão de Anistia. Nós vamos ter que fazer um intervalo, a conversa está esquentando, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com 3-1, que hoje discute a decisão do TCU de revisar as indenizações às vítimas da ditadura. Para participar dessa entrevista, convidamos Marinos Márcico, procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União,
Alexandrina Christensen, presidente da Associação Brasileira de Anistiados Políticos, e Paula Abrão, presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Antes de prosseguir na discussão, nós vamos ouvir uma pergunta de telespectador sobre esse assunto. Eu gostaria de saber se a lei da anistia foi uma lei justa. Doutor Marino, o senhor que está mexendo nesse vespeiro aí, o que o senhor acha? A intenção foi das melhores possíveis, né? Agora, digamos assim, a prática é muito difícil. Eu entendo que se pudesse fazer uma indenização, chamada indenização stricto sensu, fosse efetivamente uma indenização que fosse proporcional a cada tipo de perseguição política que o anistiado teve, né? Eu acho que seria um meio muito mais eficaz de se obter, digamos assim, uma reparação mais justa. Mas não seria complicado, por exemplo, fazer uma tabela num contexto, porque quando foi aprovada a lei da anistia, os militares estavam no poder. Essa que foi Eu acho que hoje é um pouco mais complicado, veja bem. Aí era complicado, eles não reconheciam, não aceitavam certas, vamos dizer assim, práticas que poderiam servir de tipificação como é que seria isso? Como Sim, seria? Mas nós estamos falando, digamos assim, das indenizações, né? A Lei 10.552, ela é de 2002. Então, 10.559, desculpe, eu sou ruim de números, que é uma coisa. Tudo bem. Mas, veja bem, isso é de um tempo para cá, né? Eu entendo que o critério melhor, mais prático, seria efetivamente examinar cada caso, verificar cada perseguição que foi obtida e daí se extrair uma conclusão. E, inclusive, nesse caso, estaria fora desse controle que nós propugnamos no TCU, que seria o controle caso a caso. Seria efetivamente uma indenização stricto sensu, só uma indenização sem uma característica de pensão e sem essa submissão ao que a Constituição diz, ou seja, com pensão seria caso a caso. Exemplo. O senhor, por exemplo, diverge, então, do fato da anistia, além de uma indenização, uma pensão não se pode fazer um exercício de futurologia, ou seja, mesmo assim, mesmo retroativamente, ou seja, se fulano, o que teria ocorrido na vida de fulano até esse presente momento, né? Isso é muito difícil, né? Por exemplo, vou citar um caso concreto que ontem mesmo assinei esse processo, estava no meu gabinete, né? Da aeronáutica, né? Um taifeiro. Foi dada a indenização, a pensão de capitão da aeronáutica. Pois bem, usando aquele trocadilho bem batido, né? Nunca na história da aeronáutica um taifeiro conseguiu chegar ao posto de capitão. Não existe na história da aeronáutica isso. Então, infelizmente, nesse processo, nós pedimos, sim, uma adequação ao que normalmente poderia ser recebido pelo taifeiro. O máximo que se chega ao posto de taifeiro. O taifeiro é o mesmo que cabo da aeronáutica, que seria o posto de suboficial. Então, é muito complicado nós decidirmos sobre o passado. Muitas pessoas obtiveram outros empregos. Um armeiro do exército, complicado. Não passa de cabo ali. É difícil fazer uma metrificação disso, doutor Márcio. Veja, a Comissão de Anistia exige dos anistiados que comprovem toda a sua vida, toda a perseguição, tudo tem que ser, o ônus cabe a nós, não é ao Estado. E como é que o senhor metrifica se eu fui mais torturada do que ele ou se ele pirou por uma situação muito menor do que outros passaram? Mas nesse caso aí não é meio óbvio assim, que o sujeito, para ser capitão da aeronáutica, ele tem que passar por uma escola de aviação? Então, mas é tudo, se na ativa estivesse, com todos pela hierarquia das Forças Armadas, fica mais ou menos evidente. Então, tem esse lance. Como é a subjetividade? Nós temos 2 presidentes da República anistiados, que subjetivamente chegaram a presidente da República. Quem iria imaginar que o Lula chegaria a presidente da República? Ele foi perseguido, ele foi anistiado. O presidente Fernando Henrique também foi perseguido, foi exilado e chegou a presidente da República. Mas por esse critério aí, todo perseguido político pode reivindicar uma pensão igual ao salário do presidente da República. Veja, isso eu gostaria de opinar. Eu particularmente penso que hoje não nos cabe mais questionar os critérios do legislador. Na verdade, nós teríamos que questionar os critérios da Constituição.
A Constituinte brasileira foi fruto de um amplo processo de participação popular e o resultado daquilo é aquilo que está disposto no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que assegura objetivamente esse como o critério de reparação às vítimas do regime militar. Na Argentina foram outros, no Uruguai foram outros, no Chile foram outros. Hoje, nos países do leste europeu que passaram por ditaduras comunistas, os critérios também são outros. Passados mais de 30 anos e mais de 10 anos de reparação às vítimas, com mais de 85% dos casos julgados, será que é bom para a democracia brasileira, que enxerga num período temporal futuro, curto, a finalização dessa transição, no que tange a reparação às vítimas? Faltando apenas 15% dos casos a serem apreciados, nós, nesse momento, alterarmos os critérios. E eu discuto, nesse momento, a reflexão que nós temos que fazer é o que é preciso para que nós consigamos finalizar esse processo de reparação às vítimas. A decisão que o Tribunal de Contas tomou, ao estabelecer como forma de reparação, de fiscalização, o registro e a equivalência a pensões especiais ou aposentadorias, faz com que o processo de reparação às vítimas não termine mais no estágio em que ele se encontra. Que ele agora se aponta para um futuro, uma olhada, uma mirada para cada um dos casos na verificação da legalidade da aplicação dessas indenizações. E veja, um assunto que está para se terminar em 2 ou 3 anos, nós vamos estender por mais 15, por mais 20 anos. Esse é o melhor para o país hoje, onde nós estamos caminhando para a finalização da nossa agenda democrática. Então, existem reflexões políticas que precisam ser feitas por parte da sociedade brasileira, do ponto de vista das vítimas. E o Estado ainda comete o equívoco de colocar para cima das vítimas o ônus da prova de documentos que ele mesmo sumiu, documentos que ele mesmo não oferece e disponibiliza à sociedade para conhecimento, e agora, de repente, vem uma notícia de que isso será submetido será entendido como um ato complexo que ainda depende de uma apreciação, caso a caso, do Tribunal de Contas da União para ser confirmado. Quantos então, anos levará isso? As vítimas se questionam. Então, quer dizer que o Estado vem, me pede desculpas e agora, 10 anos depois, cria um novo critério e reabre essa discussão? E as vítimas se perguntam, por que o Estado brasileiro também não averigua e não mira a tua atenção para os pagamentos que são feitos aos ditadores, aos militares torturadores que hoje estão aposentados e recebem por parte do Estado também as suas aposentadorias? Será que essas aposentadorias, em situações devidamente comprovadas de agentes públicos que estiveram envolvidos no cometimento dessas graves violações de direitos humanos, elas também não ferem o princípio da legalidade? Elas não ferem o artigo 37 da Constituição, o princípio da moralidade? É moral o Estado brasileiro hoje estar remunerando torturadores? Reconhecidamente? Mas aí você está questionando a lei da anistia. Exatamente. Não, porque a lei de anistia ela se destina a reparar única e exclusivamente aqueles que foram atingidos para a repressão. Não cabe ao Estado premiar quem foi o violador dos direitos humanos, mas o Estado tem que reparar aqueles que foram prejudicados pela ação do Estado. Não há de se falar de que a Lei 10.559 também... Mas não há nenhum caso de ex-agente da repressão que pediu indenização por anistia aprovado. Embora o famoso Cabo Anselmo tenha entrado com pedido é um caso que ainda não foi anistia. E nem poderia, porque a Constituição diz, e é evidente, o Estado só tem o direito, só tem o dever de reparar